Olá, você, meu aluno de métodos quantitativos. Eu sou o professor Tiago e hoje você vai aprender a elaborar o gráfico histograma de frequência, que geralmente é utilizado dentro de dados agrupados na distribuição de frequência. Os dados agrupados são a apresentação de diversos números no experimento que você deve observar um número menor, o extremo menor, e um número maior, que é o extremo maior. Observando quem é o menor número do experimento e quem é o maior número do experimento, você vai definir a amplitude entre os números. Tá certo? No caso aqui, como já está apresentado e você já sabe fazer, a amplitude aqui foi definida como 10. Isto é, meu menor número é 15 e meu maior número é 55. Então, de amplitude 10, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55. Tudo bem? Já está apresentado aqui para você. Observe também um detalhe importante sempre no intervalo, tá? Geralmente o primeiro intervalo é fechado e o segundo é aberto. Por quê? Porque esse valor aqui é de referência para você. Isto quer dizer que entre 15 e 25 eu vou mensurar aqui a frequência dele. Deu 10, né? 15 e 25 é de 15 até o número 24, porque 25 está com o intervalo aberto, tá? Então você vai pegar 15, 16 até o 24. O 25, se tiver 25 aqui dentro desse experimento, você vai jogar para baixo. Ele vai ser contado a partir da segunda. Por quê? Aqui o 25 ele entra com intervalo fechado. Isto é, os números dentro deste experimento, esse número será apresentado na frequência. Tá? Aqui também. E por aí vai. Sempre o segundo número vai ser aberto. Então você fala, professor, então quer dizer que no intervalo a minha classe, a minha variável nas minhas classes, sempre o segundo número apresentado vai ser intervalo aberto? Sim, você acertou, sempre vai ser. Tá bom? Então a amplitude desse caso aqui é 10, já está pronto. Só te lembrando, tá, gente, que isso aí já está nas aulas anteriores. A amplitude é 10. A frequência já foi apresentada aqui, tá? Desta variável. A amplitude é 10, 24, 12 e 4. Está tudo prontinho. O que está faltando aqui agora para terminar a tabela? O que está faltando é você definir a marca de classe. O que é a marca de classe? Você vai fazer a média de cada variável. Média. Como assim média? Soma os dois números e divide por 2. Tá? A média é a soma dos números e divididos pela quantidade desta soma. Isto é, 15 mais 25 dividido por 2. Então você vai pegar aqui, ó. Olha como é simples, gente. Você vai pegar 15, aí eu vou fazer o centro do intervalo, né, que é a marca de classe. 15 mais 25 dividido por 2. Tá? 15 mais 25 vai dar 40, dividido por 2 dá 20. Só isso, muito simples, tá? Aqui, na segunda linha, mesma coisa. 25 mais 35 dividido por 2, tá? Que vai dar 30, tá? A marca de classe, professor, define o centro do intervalo? Sim, a marca de classe vai definir o centro do intervalo. Por quê? Porque este dado aqui, esta informação, ela é importante no gráfico, tá bom? Você vai ver lá. Então, 35 mais 45, 35 mais 45 dividido por 2, que vai dar 40 no total, né? E 45 mais 55 dividido por 2, que vai ser 50. Já está definido o centro do intervalo. A sua distribuição de frequência já está pronta, agora é informar esses valores no gráfico. Gente, o gráfico, geralmente, o gráfico vai ser feito com as variáveis, os pares ordenados, né? XI, que vai ser minha abscissa, que é o eixo X, e FA, que é a frequência absoluta, que será o eixo Y, que é o eixo na vertical. Vamos desenhá-lo aqui? Desenhá-lo aqui para vocês entenderem. Tá, gente? Desculpa eu estar descosta aí, tá? Mas aqui não tem jeito. Aqui eu vou ter que ficar dessa maneira. Ó. Então aqui eu tenho as minhas variáveis. Aqui é meu
frequência absoluta e variável, tá bom? Eu tenho as variáveis, ó, 4, 12, 24 e 10, tá? Vamos definir mais ou menos um ponto aqui, 4. Gente, vocês podem usar a régua, tá? Peguem a régua e fazem de 1 a 24, tá certo? Colocando centímetro por centímetro, porque essas informações no gráfico precisam estar metricamente correta, porque senão o gráfico fica torto. Então a informação fica prejudicada, tá certo? Que o gráfico ele apresenta no visual as informações extraídas dos dados da tabela, tá? Então eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter aqui 4, né? Vou colocar desse lado de cá para não... 10. Então se aqui é 4, aqui é 10, o 12, né? Que tem 12 também? Tem 12 também. O 12 vai estar aqui, assim mais ou menos, ó. E depois 24. Vou colocar o 24 aqui em cima, tá? Observe aqui os dados, né? A distância entre eles, tá? Aí eu tenho 15. Meu primeiro ponto é 15. Bem, 15 eu vou colocar aqui assim mais ou menos, ó. Tá? 15, vou colocar mais perto para não ficar muito distante. Tá, 15. Então vamos lá, vamos colocar isso no gráfico. 15. A idade aqui apresentada entre 15 e 25, que é a minha primeira variável, ela está fazendo par ordenado com 10 no gráfico. Onde está o 10 no gráfico? O 10 é de frequência, né? Então nós vamos ligar esta frequência. Ó, vamos ligar aqui e vamos fazer o seu ponto, tá, gente? Ó, desculpa estar descosta porque não tem jeito aqui, tá? Bem, eu fiz minha primeira linha do meu gráfico, né? Agora eu tenho, depois do 15, olha, 15 é 25, né? 25. Tá? 15 e 25. Olha só, gente. Eu estou aqui do lado, vocês estão me enxergando, né? 15 e 25. Eu vou apagar essa linha aqui, ó. Não vai ter. E vou ligar. Olha como é fácil. E vou ligar esse ponto aqui, ó. Tá bom? Liguei os pontos. 15 e 25. Esse é meu primeiro gráfico da minha primeira variável, tá? 15 e 25. Aonde está o centro do intervalo? O centro do intervalo é aqui, gente. Ó, vou colocar de verde aqui, ó. Esse aqui são os centros do intervalo, ó. Tá vendo? O centro. Então o centro do intervalo é esse cara aqui, ó. Vou colocar ele de 20 aqui, ó. 20 aqui no meio, de verde. Tá certo? Agora fazer o restante, gente. O próximo é de 25 a 35. Então eu coloco 35 aqui, estou de descosto de novo, né? Então 35 aqui. Então, o próximo deu 24, lá em cima, ó. Lá em cima. Então nós vamos subir com o gráfico, ó. Tá? Você pode fazer assim de início, para saber onde vai ser o limite dele. Depois você apaga. Tá? É desenhar mesmo, gente, o gráfico. Não tem jeito. Aí você vai fazer agora a marcação. Tá? 15 e 25. Qual é o centro do intervalo aqui, gente? O centro do intervalo é 30. Então você vai marcar, vou marcar de verde aqui de novo. Vai ser 30 o centro do intervalo. Tá? O próximo ponto é o 45. De 35 ao 45, que deu na frequência 12, ó, 12, eu vou fazer aqui assim mais ou menos, ó, 12, aqui mais ou menos não, é aqui, né? Tá? Aí deu minha frequência, vocês estão enxergando, né? A frequência deu aqui, ó, 40, e o próximo é 45 a 55, eu vou marcar no gráfico, meu número 50 aqui é 45, né? A 55. Olha como é fácil, gente.
Aí você vai ter agora um número que deu a expressão, aqui a frequência deu 4. Então você vai marcar o número 4. Olha como é fácil, gente. É muito fácil. Né? E aqui, ó, você vai marcar o número 50. Então aqui está o seu gráfico o seu histograma de frequências, tá? Esse aqui é o seu gráfico. Ó, vou fazer uma listinha assim para vocês entenderem que é esse aqui. Tá bom, gente? Ó, esse é o gráfico, histograma de frequência desses dados aqui agrupados, apresentados aí no exemplo que eu passei para vocês, tá bom? Então, observem sempre esses detalhes dos números, tá, gente? Não esqueçam. Você vai definir a variável, a frequência absoluta, tá? E o centro do intervalo, tá bom, gente? Só isso. Fez isso, apresentou o histograma, tá? Então, se eu pedir no exercício para vocês, olha, elabore, de acordo com os dados agrupados aí embaixo informados, elabore o histograma de frequência. Então, você vai fazer diretamente, definir a amplitude, definir a frequência dessa amplitude, desses valores, dessa classe, né, que nesse caso aqui é 15, 25 e tudo mais, são as variáveis, definir a amplitude, identificar a sua frequência de cada amplitude, isto é, os números que estão frequentemente repetindo no seu experimento, aqui apresentado na frequência absoluta, e a marca de classe, que é o centro do intervalo. Feito isso, está pronto o seu gráfico, é só apresentar depois. Tá bom, gente? Então, fico por aqui. Até uma próxima videoaula.